Olá, boa noite. Meu nome é Bruno Leno Moser, tenho 23 anos, sou professor efetivo da Rede Municipal de Ensino, atuo como professor de língua inglesa para séries iniciais. Hoje vim apresentar meu trabalho, inscrito para o projeto Professor Destaque. Trabalho inscrito na categoria número 4 da área de linguagens, mais precisamente para a área de língua inglesa, que se denomina Am I What I Eat? Eu sou o que como? Para a gente começar, então, a gente precisa voltar para o currículo municipal, precisamente para o grupo do quarto ano, onde é oportunizado o ensino ao tema de foods, de comidas, né? E para a gente poder, então, trabalhar ou desenvolver um projeto em cima desse tema, é preciso que a gente faça uma contextualização, uma problematização do que está por trás disso. É fato que a gente imagine hoje a grande comunidade envolvida na parte de produção de alimentos. E, principalmente, é preciso que a gente pense na interculturalidade que acontece. Devido ao mundo globalizado, quando a gente vai para o mercado hoje em dia e a gente olha nas prateleiras, a gente encontra uma diversidade de alimentos, de produtos que estão na língua inglesa. Se a gente partir para a ala dos importados, ela se torna ainda maior. Mas então, trabalhar com esse tema é habilitar, é dar habilidades para que os alunos saibam lidar com esse tipo de intercâmbio cultural na sociedade hoje em dia. Lidar neste mundo globalizado. Então, ele entender, por exemplo, quando ele está no mercado e pegar um produto homemade, que esse produto ele é caseiro, que é um produto feito em casa. Ou quando ele pegar um produto, por exemplo, um chicken nugget, entender que aquilo é feito à base de frango, né? Ou ele pegar as batatas fritas e olhar no pacote escrito French fries e entender que aquilo significa batata frita. De forma geral, também entender alguns contextos sociais, como, por exemplo, o Brasil está no quarto lugar do ranking mundial de consumo de fast food, e o que fazer com esse tipo de informação, entender se isso é positivo, se isso é negativo para a sociedade, e se ele vai seguir esse caminho ou não. Os objetivos desse projeto eles foram embasados em objetivos gerais e específicos, sendo os gerais as 12 competências gerais propostas para a área de língua inglesa na BNCC, e os objetivos específicos sendo as principais habilidades encontradas no tema Foods, lá do currículo municipal. Eu basicamente aproveitei esses mesmos objetivos, direcionando somente alguns ou outros para a área de Foods, mas eles são basicamente os mesmos princípios, os mesmos objetivos encontrados nesses documentos. Então, como dito anteriormente, o tema Foods foi a base do nosso projeto, né? Visando então tornar o aluno apto para lidar com esse intercâmbio cultural, a esse mundo globalizado, entender de forma correta, né, como lidar com esses produtos, com food em geral na sociedade. Quando a gente trabalha a língua inglesa, é preciso entender que sempre vão ter alguns princípios, como, por exemplo, os lexicais e os linguísticos discursivos. Então, a gente encontra, por exemplo, nos princípios lexicais, os vocabulários do dia a dia. Por exemplo, os alunos me perguntam, teacher, como se fala arroz em inglês? E eles entenderem, então, que arroz se fala rice, ou feijão, beans. Os vocabulários relacionados ao tema, ao conteúdo programático, foods. E, nesse sentido, os princípios linguísticos discursivos são aqueles recursos linguísticos, desculpem, que eles vão utilizar para efetivar a comunicação. Então, quando a gente imagina ou pensa em foods, logo vem à nossa mente em comidas que nós gostamos ou não gostamos. Então, a gente traduz isso para os conteúdos linguísticos discursivos, como, por exemplo, I like ou I don't like. E os alunos entenderem, então, que eles podem efetivar uma comunicação, né? Por exemplo, eu gosto de arroz, I like rice, e utilizarem isso para se comunicar uns com os outros. Ou, por exemplo, entenderem conceitos como how many e how much e ligar isso a quantidades, né? Na hora de comprar, na hora de contar as comidas, por exemplo. Quem participou desse projeto, então, foram os alunos do quarto ano da Escola Caminho da Estação, a série dos anos iniciais, e eles formam um grupo heterogêneo.
E quando digo heterogêneo, principalmente no sentido de contato com as. Aqui coloco como as fast foods, que foi o conteúdo, ou melhor, o assunto abordado em primeira mão, como somente 4 alunos tiveram um contato efetivo com esse tipo de comida, com o fast food, né? Muitos outros conheciam as fast foods, mas somente 4 alunos tiveram a oportunidade de manusear, de comer ou de estar inserido dentro daquele ambiente. Então isso me deixou um pouco chocado de início para a realidade que a gente vive e de que como eu iria trabalhar esse conteúdo com alunos que talvez nunca tinham comido esse tipo de comida, né, das redes de fast food. Então, é porque é muito fácil imaginar, ver por fotos, mas quando você tem um contato, por exemplo, físico, ele se torna muito mais significativo dependendo da situação. Eles estão um pouco desnivelados devido ao ano passado, pelo momento da pandemia. Então, esse ensino ele foi mediado muito pelas necessidades deles, né? Onde eu notei que eles precisavam de mais ajuda, então reforcei o ensino e assim por diante. Ele se realizou de forma presencial no final do segundo bimestre e no início do terceiro bimestre, neste ano, no ano letivo de 2021, e durou cerca de 9 semanas, basicamente. Foi esse o tanto de tempo para finalizar o projeto. Eles ocorreram durante as aulas curriculares de língua inglesa. Então, o passo a passo se deu nas primeiras aulas com uma avaliação diagnóstica, em que foi realizado, basicamente, uma roda de conversa para que eu soubesse que tipo de contato ou o que os alunos sabiam sobre foods, em geral sobre fast food, que hoje é um assunto que eles acabam sabendo devido às redes midiáticas, então eles acabam tendo esse contato mais visual com o que tem no mercado para poder comprar, ou comidas feito por vídeos de pessoas que viajam o mundo, e enfim. Então, nesse primeiro contato foi essa avaliação diagnóstica para a gente ter um pouquinho de noção do que eles entendiam e não. Mas ali também houve uma contextualização sobre fast food, sobre health food, que é comida saudável, sobre slow food, que se baseia muito em comidas preparadas com calma, em casa, comidas caseiras em geral. Então, na segunda semana, a gente decidiu criar um seminário, onde os alunos puderam se separar em grupos e escolher diferentes redes, grandes redes conhecidas de fast food, para poder fazer um trabalho. E eles desenvolveram muita autonomia no tempo em que eles escolheram e filtraram o tipo de informação que eles colocariam nesse trabalho, nesse seminário. Sendo que a única coisa que eu pedi, o único comando dado a eles, é que trouxessem os principais tipos de comida produzido por essas redes de fast food. Então, por exemplo, hambúrguer, french fries, sandwich, soda, ice cream, né? Léxicos que a gente acabou traduzindo, a gente acabou aprendendo juntos durante a construção desse seminário. Durante essas aulas eu também consegui, com uma amiga que está morando nos Estados Unidos, fazer uma conexão Brasil e Estados Unidos, e foi um dos momentos mais esperados, que eles estavam extremamente ansiosos para poder falar com alguém que morava nos Estados Unidos, e a gente elaborou em conjunto, em sala de aula, algumas questões que vocês podem estar encontrando no slide, e eles perguntaram, eles questionaram essa minha amiga, que está morando nos Estados Unidos trabalhando como babá, sobre o tipo de contato ou como funciona a alimentação nos Estados Unidos. O que são essas redes de fast food, como funciona as redes de drive-thru ou de drive-in. E foi um momento bem bacana, bem legal. Os alunos gostaram, apesar dele ser curto e a gente ter tido alguns problemas tecnológicos, a gente conseguiu realizar ele de forma natural, bacana, e que fluiu uma conversa bem legal. Então, nas seguintes aulas, a gente finalizou esse seminário, eles fizeram a apresentação, que foi muito positiva na questão argumentativa, e a gente organizou também para a feira que haveria na escola, na entrega de boletins, e eles mostrarem para os pais ou para a comunidade o que eles haviam produzido e conhecido nessa pesquisa, nesse seminário sobre as redes de fast food ou as próprias fast foods.
E ao longo das aulas eu desenvolvi uma apostila para trabalhar com os alunos as 4 skills da língua inglesa, que seria escuta, leitura, escrita e fala. E foi bem positivo o retorno, o feedback dos alunos, porque a gente conseguiu trabalhar alguns gêneros textuais, como, por exemplo, reportagem, alguns textos informativos, pesquisa, a gente conseguiu trabalhar com desenho, a gente conseguiu trazer música, diversos aspectos sociais que eles estão inseridos dentro dessa apostila, sempre trabalhando a parte escrita, a parte de leitura, a parte de fala, a parte de entendimento. E eu fiquei muito surpreso porque, ao decorrer dessas aulas, os alunos conseguiram mostrar um grande potencial, sempre dentro das limitações deles, mas com essas 4 skills, o que é muito satisfatório para um professor de língua inglesa quando ele tem esse feedback. Então, para a finalização das aulas, o projeto já tinha fechado, o professor destaque, então eu acabei dando continuidade, mesmo com o projeto fechado, para que o produto final fosse a criação de uma pirâmide alimentar. E nessa pirâmide, os alunos, então, utilizariam, por exemplo, as classificações que a gente havia aprendido, por exemplo, do que é health food, do que é uma fast food, utilizariam os vocabulários das comidas, por exemplo, salad, o rice, o beans, a meat, que seria a carne, e eles classificarem nessa pirâmide alimentar, né, o que eles considerariam saudável, o que eles deveriam comer mais vezes na semana, o que eles deveriam comer menos, e classificar de modo geral o que seria cada produto daquele, colocando o seu nome e colocando a classificação. E ali também, nessa pirâmide, já colocar o que eles mais gostavam de comer ou não. Esses registros eles acabaram não acontecendo devido ao projeto estar finalizado, mas eles geraram um feedback muito importante nessa produção da pirâmide, porque, como finalização, foi realizado também um debate, onde a gente começou a refletir se a gente realmente era o que a gente comia. E os alunos puderam dizer, então, que muitas vezes eles não se tocavam, eles não se entendiam no sentido de que eles comiam muita comida saudável na escola, e eles sempre estavam esperando comer um lanche, comer uma fast food fora dali, e que a comida saudável era o suficiente para eles, e aquilo ali muitas vezes podia ser nutritivo e gostoso. E o olhar crítico, o olhar conclusivo que eu pude ter do trabalho é que o processo de avaliação ele foi contínuo e qualitativo, porque eu pude avaliar desde o início do projeto, através da bagagem cultural desses alunos, o que eles já sabiam ou não sobre o tema. Fora que eles desenvolveram muita autonomia, eles desenvolveram muita responsabilidade, ao ponto deles filtrarem as próprias informações que eles colocariam num seminário, né? Ou também como isso tornou eles protagonistas desse projeto, em que eles iriam me trazer as informações, eles iriam me trazer o conhecimento. Então, desconstruir um pouco essa imagem de que o professor detém o conhecimento, o professor somente sabe e não os alunos. Isso também foi visto na forma em que eles desenvolveram as perguntas para minha amiga dos Estados Unidos. Em como eles iriam questionar alguém de fora, alguém de outro país, que estaria vivendo em outro país, sobre um assunto que essa pessoa domina, que essa pessoa conhece mais do que eles. Então, esse projeto ele me mostrou que os alunos possuem muito potencial e que eles conseguem desenvolver facilmente essas 4 habilidades principais da língua inglesa. Fora que eles mostraram muito mais segurança quando tratado esse tipo de assunto que é a comida, que é um assunto que a gente consegue replicar, por exemplo, nesse projeto facilmente, trazendo de uma forma colaborativa uma nutricionista para estar falando com os alunos, ou até linkando alguns conteúdos programáticos da área de ciências, e que deixaria esse trabalho com certeza muito mais grandioso. O feedback foi, de forma geral, muito positivo, as crianças gostaram muito, houve muitos registros, muitas risadas, muitos debates ricos sobre esse assunto. Agradeço vocês imensamente. Thank you so much. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês precisem das referências ou entender um pouco mais
trabalho, desse projeto que foi realizado, eu convido vocês a entrar em contato comigo ou com a diretora da minha escola. Muito obrigado.